Olá, Shalom. Estou passando aqui, né, nesse dia tão especial que é 24 de dezembro, né, véspera de Natal. E hoje eu quero falar um pouco sobre um segredo que está por trás dessa data, né? E muita gente não sabe porque tem que pesquisar um pouco para a gente compreender toda a amplitude disso. Então veja bem, a Bíblia não diz o dia exato do nascimento de Jesus, em lugar nenhum da Bíblia, mas deixou algumas pistas incríveis ao longo das Escrituras para a gente entender isso. Quando olhamos para o calendário bíblico e não o calendário gregoriano, aí a gente começa a entender tudo isso. Então veja bem, o calendário bíblico mostra que o templo ele era, né, composto por turnos de sacerdotes que estavam lá para guardar o templo, oficiar no templo e também cumprir as festas de Deus da Bíblia. Então, nada foi por acaso, tudo aconteceu no tempo certo. Lá em Lucas 1, versículo 5, revela que Zacarias, que era um dos sacerdotes do templo no tempo de Jesus, pertencia a um turno chamado turno de Abias. Onde a gente descobre isso? Está lá em 1 Crônicas 24, verso 10, quando descobrimos que Abias era da oitava turma sacerdotal. Ou seja, eles serviam no turno da oitava turma. Isso foi definido lá atrás, ainda na época, quando o templo foi levantado, né? Para poder ser construído, ainda no tempo de Davi, então foi estabelecida essa ordem, né, para quem iria cuidar dos turnos do templo. Muito bem. Havia 24 turmas de sacerdotes que serviam por turnos semanais no templo do Senhor. O ciclo começava no início do ano bíblico, não é o ano gregoriano, é o bíblico, mais ou menos ali no mês de Nissan, que equivale a março ou abril, vai depender, porque o calendário bíblico ele move, porque ele é unissolar. Muito bem. Então, a gente aprende então que o mês começava, né, o ano começava no mês de Nissan, vou chamar de Nissan. Contando as semanas desde Nissan, a oitava turma, que é a do turno do sacerdote Abias, servia entre Sivan, o mês de Sivan, e o mês de Tamuz, que é mais ou menos entre maio e junho. Após Zacarias voltar para casa, né, Isabel engravida. Então, está lá em Lucas, capítulo 1, nos versos 23 e 24. Ora, se a gente percebe isso, João Batista, que é primo de Jesus, foi concebido entre o final de junho e o início de julho, né? Trazendo para o calendário gregoriano. Muito bem. Quando o anjo Gabriel visita Maria, aí eu já estou falando de Maria, a mãe de Jesus, a mãe carnal de Jesus, que estava desposada de José, Isabel já estava, a Bíblia diz isso, no sexto mês de gravidez. Está lá em Lucas, capítulo 1, verso 26. Então, junho, julho, mais 6 meses, daria entre dezembro e janeiro, que equivaleria no calendário bíblico aos meses de Kislev ou Tevet. Percebe? Bom, então, Jesus não nasceu em dezembro, né? O dia 25 de dezembro, então, não aponta para o nascimento, mas para um período próximo à concepção de Jesus. Então, isso muda toda a nossa visão do dia 25 de dezembro. Em dezembro, né, a Bíblia nos ensina de que o próprio Jesus esteve no templo e sabe o que ele estava fazendo lá? Celebrando uma festa chamada Hanukkah, Chanukah, festa da dedicação, ou chamada e conhecida biblicamente como festa das luzes. Por que isso? Porque ele mesmo disse uma frase muito importante. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então, teologicamente falando, faz todo sentido, então, que a luz foi concebida na festa das luzes. Pegou? Pegou aí o detalhe? Então, quando ele nasceu?
Então, se considerarmos que uma gestação normal dura cerca de 9 meses, considerando a normalidade, dezembro mais 9 meses, então Jesus nasceria então entre setembro e outubro. No calendário bíblico seria o mês de Tishrei, tá? Então esse é o que a Bíblia deixou de pista para a gente entender isso. Então em Tishrei, Israel celebra a Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. Aí explica João 1:1. E o verbo tabernaculou conosco. Ou seja, ele veio em carne e ficou e está conosco. Percebe? Então o povo, nessa festa de Sukkot, desde lá atrás, habitava em tendas temporárias como lembrete, para lembrar que Deus habitou com eles lá no deserto, naquele período de 40 anos que eles vagaram pelo deserto, liderados por Moisés. Então, João 1,14 declara assim, ó, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Essa é a tradução mais original. Existem outras, e o verbo se fez carne e habitou, mas esse habitou aí, lá no original, é tabernaculou. Então a palavra grega aqui, esquinou, significa literalmente armar sua tenda, para as traduções em grego, tá? Muitos estudiosos apontam que Jesus nasceu no início do Sukkot, possivelmente no dia 15 de Tishrei, tá? Jesus foi concebido, então, na festa das luzes, Hanukkah, e nasceu na festa dos tabernáculos. Eu acredito nisso, assim, piamente, depois de estudar muito a Bíblia, né? Que é a Sukkot, para habitar entre nós. Então, nada foi aleatório. Tudo foi milimetricamente planejado por Deus, tá bom? Então, quero deixar esse segredo aí para você, essa revelação bíblica, e desejar a você que o verdadeiro sentido de Natal, que é Jesus Cristo, que se fez luz por nós, possa estar na sua vida, na sua casa, no meio dos seus familiares e em todo o tempo, em todo lugar onde você estiver. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.